bênção de Deus, o teu povo, do teu Espírito neste momento. Venha falar no nosso coração, venha falar na nossa vida, venha, Senhor, trabalhar no nosso interior, meu Pai. Nós queremos ser pacificadores, porque nós queremos ser chamados de filhos de Deus. Venha, Senhor, manifestar a tua presença nesse lugar. Venha curar a irmã das meninas, Senhor, dessa enfermidade. Venha colocar as tuas mãos de poder e de glória. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que o Espírito Santo inunde a nossa alma, o nosso coração, e que possamos estar louvando ao nome dele com toda intensidade, porque a presença do Senhor nos traz alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. É interessante que a Bíblia diz que quando Neemias ele foi reconstruir os muros de Jerusalém, por 10 vezes o inimigo tentou com que ele parasse aquela obra. Mas ele disse: eu não posso descer porque eu estou fazendo uma grande obra para Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, o inimigo ele trabalha para tirar você de lá, para que você recaia espiritualmente, para que a sua fé diminua. Mas saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz que eles faziam as obras com uma colher numa mão e a espada na outra. Então, como guerreiros, nós nunca podemos parar de trabalhar e também de estar firmes na palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor no nome de Jesus. Boa noite, irmãos, a paz seja convosco. Amém. Vamos adorar e engrandecer ao nome de Jesus essa noite. Aleluia. Nós viemos aqui para te adorar, Senhor. A terra para que eu pudesse te ver. A tua beleza me leva a adorar-te. Eu quero contigo viver. Eu vim para adorar-te. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre te fez. Aleluia, nós viemos, e eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, eu vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, eu vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei
para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, aplauda o nome do Senhor essa noite. Glória a Deus. Nós viemos para te adorar, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me, põe teu azeite em minha dor, restitui. Leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui. Aleluia, restitui, Senhor. Ouve o nosso clamor essa noite, Deus. Planos que foram embora, o sonho que refrigera minha alma, restitui, aleluia, restitui. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar e restitui. Eu quero de volta o que é meu, põe teu azeite em minha dor, restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui. Aleluia, Ele está restituindo essa noite. Aplauda o nome de Jesus, Ele está restituindo. Glória a Deus. Amém. Pega a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 19, versículo de número 8, 9 e versículo de número 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 19, versículo de número 8, 9 e 10. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiu.
Assim como o Senhor usou Davi, Senhor, como um grande instrumento que toca, Senhor, as maiores pregações. Me usa, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Toma este lugar, toma o meu lugar. Usa a minha boca, Senhor. Me usa como instrumento para falar, Senhor, ao coração do teu povo. Que esta mensagem, Senhor, venha alcançar o objetivo pela qual ela foi feita. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Muitas vezes o nosso coração se fere quando coisas ruins acontecem. E nestes momentos de tristeza, nós buscamos respostas, nós questionamos a Deus, nós se revoltamos contra Deus, porém, Deus continua no controle de tudo. Davi, neste momento, ele estava matriculado na escola do quebrantamento, porque Deus precisava preparar Davi para se tornar um rei. Uma pessoa, ela precisa de muita capacitação, ela precisa ser príncipe, ela precisa ter uma mentalidade de príncipe, ela precisa ser forjada com armamentos especiais, ela precisa estudar tática de guerra para ela se tornar um rei. O que muita gente acha que um rei é alguém que manda o seu exército ir e ele fica na retaguarda. Não. Qualquer filme que você assista de reis medievais, você vai ver sempre o rei à frente. O rei é o estrategista de guerra. E Davi foi um homem que foi ungido para ser um rei. Porém, ele não tinha a preparação adequada. Ele não tinha capacitação. Ele tinha a unção de Deus. Deus o havia confirmado como rei, mas ele precisava fazer a sua parte. Ele precisava se capacitar para aquele momento. Existem coisas da nossa vida que nós podemos ter um chamado de Deus, mas é necessário que a gente corra atrás de aperfeiçoamento, de melhoramento. Nós temos que buscar conhecimento, buscar sabedoria. Nós não podemos se acomodar somente porque Deus falou que nós seríamos tal coisa. A Bíblia vai dizer que enquanto Davi esteve no pasto, ele aprendeu coisas essenciais. Davi usava a sua funda, um estilingue, e no momento que ele estava sozinho no pasto, ele lançava muitas pedras, ele treinava pedras que ninguém percebia. Talvez Davi escolhia ali uma árvore, marcava no centro uma mancha, e com a sua funda ele lançava pedras, e talvez ele pensava, mas por que eu estou fazendo isso? Porque todo pastor tinha que defender rebanho. E Davi, como filho caçula de Jessé, ele teve que ficar cuidando do rebanho do pai longe de casa. Davi não era alguém preparado para liderar. Davi era o filho caçula, ele não tinha capacitação para ser líder. Então o pai deu uma tarefa: Davi, você vai ser treinado no pasto, você vai cuidar de ovelhas. E inimigo de ovelha é lobo, inimigo de ovelha é leão, inimigo de ovelha é urso. Então Davi, ele pega a sua funda, sabendo que as ovelhas tinham inimigo, ele começa a lançar numa árvore, ele começa a fazer aquele treinamento. Não aparecia todas as vezes leões, mas ele estava preparado para aquela situação. Davi também levou consigo, para matar a saudade de casa, a sua harpa, e ele tocava os mais lindos salmos. Ele tocava canções que tocavam o coração de Deus. Ninguém via Davi, mas Deus o estava preparando para que ele pudesse entrar no palácio. Davi estava treinando com a funda, treinando com a sua harpa, louvando e adorando o nome do Senhor, esperando o momento de Deus colocar ele no lugar certo. A Bíblia diz que então Davi, ele vai se capacitando, ele vai se preparando, até o dia que o profeta vai na sua casa e diz que ele está ali para ungir um rei. E a Bíblia diz que Davi estava longe de casa. Davi não estava perto de casa. Então todos os irmãos estavam em casa e de repente o profeta olha e diz: não tem ninguém aqui que vai ser rei. Você não tem mais nenhum filho, Jessé? Jessé duvidava do potencial de Davi.
Ele pensou, eu tenho mais um, mas esse aí é o caçula. Ele está longe de casa, ele está lá no meio do pasto, ele é franzino, ele não tem capacidade para ser rei. E o profeta disse, então manda ele vir para cá. Quando Davi entra na casa, Deus olha e diz, eis aí o novo rei de Israel. Unge ele, Samuel. E Samuel então pega o vidro de azeite, consagra Davi na frente dos seus irmãos. E Davi naquele momento ele foi ungido para ser rei. E aonde Davi vai depois da unção? Vai para o pasto. Porque tem pessoas que foram ungidas para fazer coisas grandes para Deus, e elas pensam que imediatamente amanhã elas vão tomar posse daquilo que Deus prometeu. Não. Com Deus é degrau por degrau. Quem promete coisa fácil é Satanás. Satanás chegou para Jesus e disse, sobe no pináculo do templo, pula daqui. Satanás disse, olha, transforma a pedra em pão, tentando facilitar as coisas para Jesus. E disse, olha Jesus, o Senhor nem precisa morrer na cruz, somente me adora que eu entrego tudo de volta para você. Jesus disse não. Porque Jesus sabia do processo de degraus. Jesus sabia que precisa-se de uma preparação para chegar na vontade de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia diz que Davi volta para o pasto e continua atacando pedras, porém, a unção abre portas. A unção dá oportunidades. Depois de ser ungido, vai dizer que o rei sai dentro do palácio. Ele começa a ser atormentado por espíritos malignos. E ele pede para que alguém traga de Israel alguém que tocasse bem. Alguém que soubesse tocar, cantar. E as pessoas disseram, pera lá, existe um homem aqui em Israel que a gente conhece. Não sei se vai ser muito fácil achar, porque ele fica escondido lá no meio do pasto. Algumas pessoas escutaram ele cantar, parece que o menino é bom, traz ele para cá. E aí ele perguntou, mas quem é este menino? Ele disse, esse menino é Davi. Traga Davi para o palácio então. Quando Davi começa a entrar no palácio, a primeira arma de treinamento, que era a sua harpa, foi o que abriu a porta para ele entrar dentro do palácio. Quando ele entra no palácio, ele começa a olhar tudo aquilo que Deus tinha preparado para a sua vida. Então ele começa a sonhar. Ele sobe as escadarias do palácio, ele começa a olhar os tronos, ele começa a olhar os aposentos, e ele vai até o quarto do rei. E quando ele chega no quarto do rei, ele começa a tocar harpa, e a Bíblia diz que os espíritos malignos vão embora. Davi usou a funda para derrubar o gigante, e ele ficou sendo conhecido em Israel como matador de gigantes. Mas ainda faltava uma preparação de Davi, que é a preparação pela qual ninguém quer passar, que eu chamo de escola do quebrantamento. A escola que Deus nos coloca para forjar o nosso caráter. O lugar aonde a gente vai para ser quebrado por Deus, para ser tratado por Deus. Enquanto Davi estava no pasto, ele aprendeu muitas coisas importantes. Porém, só isso não basta para ser rei. É necessário que você entenda, que eu entenda, que na escola que Deus nos coloca, Ele nos ensina, Ele quer nos mostrar. Ele queria mostrar para Davi na escola do quebrantamento, que Davi poderia ter os mesmos erros de Saul. Ele queria mostrar que se Davi não vigiasse o seu coração, ele poderia cometer os mesmos erros que Saul cometeu. Na escola do quebrantamento a gente aprende que aquilo que a gente vê de ruim nos outros, pode haver de ruim dentro das nossas vidas. Uma das coisas que eu aprendo, que às vezes os erros que nós projetamos nas outras pessoas, pode ser os erros que nós mais cometemos. Deus, ele precisava tirar o Saul que havia dentro do coração de Davi.
Então ele leva Davi para o palácio. E a escola de Saul, lá dentro daquele palácio, era para que Davi aprendesse a não cometer os mesmos erros que Saul estava cometendo. Saul foi um homem, queridos, que começou na unção, mas a Bíblia diz que num determinado momento do seu reinado, o seu coração mudou. Ele começou a desobedecer a voz de Deus, ao ponto de Deus o rejeitá-lo. Deus não queria mais Saul como rei. A Bíblia vai dizer que Deus, ele chega para o profeta e diz: até quando você vai ficar tendo misericórdia de Saul, sendo que eu já o rejeitei? E uma das coisas que eu aprendo, queridos, que Deus, todas as vezes que Ele quer nos levantar para algo grande, Ele sempre precisa tratar o nosso coração. Ele sempre precisa tratar as nossas vidas. A Bíblia vai dizer que depois de Davi ser reconhecido por matar gigantes, por ser um grande músico, por ser um grande salmista, por ser um homem de referência para a nação, a Bíblia vai dizer que o rei Saul invejava Davi. E a Bíblia diz que depois que Davi sai para uma determinada guerra, ele vence os maiores inimigos de Israel, que eram os filisteus. Se Davi, quando matou um gigante, o povo fez festa, imagina quando ele venceu o exército inteiro do inimigo. O povo queria levar Davi nos braços, queriam colocar Davi nos ombros, mas Davi não era o rei, irmãos. Davi estava sendo preparado para chegar lá. Davi estava sendo honrado, mas o rei ainda estava num trono estabelecido, e aquele rei começou a invejar Davi. E nós temos que tomar muito cuidado, queridos, no processo aonde Deus quer nos levar, aonde Deus vai nos colocar, porque muitos Saul se levantarão para tentar nos invejar, para tentar nos atacar, para tentar caluniar, para tentar nos parar. E a Bíblia vai dizer que Davi, quando ele volta para a casa da guerra, os filisteus haviam fugido. Ele volta para dentro do palácio e ele começa a tocar a sua harpa. Mas a Bíblia vai dizer que Saul estava endemoniado. Mas ele estava endemoniado com uma lança na sua mão. Enquanto ele estava com a lança na mão, Davi estava com a mão na harpa. Porque se tem uma coisa que Davi não abriu mão, foi de adorar ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Não era um momento fácil, mas era um momento que ele entendeu: eu preciso estar em constante adoração. Eu preciso estar em vigilância. Eu preciso estar firme na presença de Deus. E a Bíblia diz que firme na presença de Deus o inimigo se levantou. Mas se levantou com uma lança na mão para tentar cravar Davi na parede. Mas a Bíblia diz que Davi se desviou da lança. E quando não dava mais para se desviar, a Bíblia diz que então Davi escapou, fugindo de Saul. Ele não ficou ali. E uma das lições na escola de Deus, na escola do quebrantamento, que nós precisamos entender que Deus tem propósito para mim e para você. Os nossos propósitos são grandes diante de Deus. Às vezes aquilo que você acha simples, Deus vai usar para te honrar de maneira extraordinária. Às vezes você faz um serviço bem feito, que você pensa que ninguém está notando, mas tem um Deus dizendo: eu estou te preparando para te colocar em lugares altos, eu estou te preparando para você ser abençoado, eu estou te preparando para soprar o seu nome, eu estou te preparando para que você seja um rei, alguém de governo, alguém que vai estar por cima, alguém que vai ser reconhecido. O rei tinha uma coroa na cabeça. Por quê? Porque aquilo diferenciava. E quando Deus está falando de reis, Ele está falando: olha, eu vou colocar algo na sua vida que vai te diferenciar. Saul, ele pega a lança para matar Davi. Davi está lá só tocando harpa e desviando das lanças de Saul.
Saul disse, eu vou cravar ele na parede, e correu com a lança e não conseguiu. A primeira coisa que eu aprendo, irmãos, não agarre as lanças que o inimigo lança contra a sua vida. As lanças têm o poder de cortar, de ferir, de nos fazer sangrar. Nossas feridas emocionais são piores do que as nossas feridas físicas. Se Davi tentasse segurar a lança, no momento que ele foi atacado, ele cortaria a sua mão, ele sangraria, ele se machucaria. E quantas pessoas não estão segurando lanças? O problema é quando nós se acostumamos com as feridas. Eu lembro de uma vez que a minha irmã pegou uma faca de pão e disse para minha mãe, eu vou me matar, numa brincadeira. E ela pegou aquela faca e foi em direção da minha mãe tomou a faca da mão dela e falou, não, quem vai se matar sou eu, brincando. Minha mãe pegou a faca e direcionou em direção da sua barriga. Aí a minha irmã veio, como quem não queria nada, pegou no cabo da faca e puxou. Na hora que ela puxou, minha mãe não teve coragem de abrir a mão. Por quê? Porque a lâmina cortou a mão dela. E ela ficou com aquela ferida. Ela ficou machucada. Ela ficou com a sua mão sangrando. Ela não tinha coragem de abrir mão, mas a ferida estava ali. Tem coisas na nossa vida que, se nós agarrarmos às palavras, aos traumas, aos problemas, às lembranças do passado, as coisas que te feriram, te machucaram, você vai continuar se cortando. Por quê? Porque todas as vezes que eu agarro as lanças, significa que eu vou estar sangrando no meu coração, que eu vou estar sangrando todas as vezes que eu me lembrar daquela situação. Tem pessoas que sangram na sua alma, que sangram no seu coração, porque elas se lembram das tristezas, elas vivem se ressentindo, as dores são grandes, dores que elas perderam coisas, dores de traições, dores de pensamentos negativos, dores porque elas foram rejeitadas, dores porque elas foram passadas para trás, dores porque em quem elas mais confiaram traíram a sua confiança, dores porque ela emprestou dinheiro na esperança que a pessoa fosse pagar e não pagou, dores porque ela confiou tanto e descobriu que a pessoa estava falando mal dela para a cidade, dores porque ela colocou confiança e a pessoa frustrou o coração dela. Todas as vezes que você agarra, a lança não era de Davi, a lança era de Saul. E Saul tinha uma lança chamada inveja. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Davi estava fazendo aquilo que ele é acostumado a fazer. Ele não pegou a lança, mas tem gente aqui que não soltou a lança. Faz 15 anos que ele está com a lança na mão. Faz 10 anos que ele está segurando a lâmina, ele está cortando, está sangrando. A ferida não cura, por quê? Porque ele não solta a lança. Ele está preso a um passado. Ele está preso a um pastor que feriu a sua confiança. Ele está preso a alguém que pisou na bola. Faça como Davi. Não agarre as lanças. Pastor, mas falaram mal de mim. Não agarre as lanças. Pastor, me criticaram. Não agarre as lanças. Pastor, estão me caluniando. Não agarre as lanças. E você vai entender o porquê. Pastor, as pessoas estão me invejando. Não agarre as lanças. Davi me ensina a segunda lição. Não revide as lanças. Porque quando Saul errou a lança, Davi não segurou ela. Mas Davi também não revidou. Ele não pegou a sua espada para arrancar o pescoço do rei. Ele sabia que chegar aonde Deus tinha algo para ele levaria um tempo. Ele não estava preparado, mas Deus estava treinando. Deus estava dizendo para Davi, está vendo o que esse rei está fazendo com você? Não faça com os outros. Aprenda isso. Tudo que
te fazem de ruim é para que você não faça o mesmo com outras pessoas. A Bíblia vai dizer que Davi ele não revidou, porque quem revida estabelece guerra. Se a pessoa falasse mal de você, você ficasse quieto, não tinha estabelecido uma guerra. Mas o problema é que o sangue ferveu. O problema é que você estourou na hora que não era para estourar. Tem um momento certo de resolver. Não é a hora que a gente está de cabeça quente. Não é a hora que o problema acontece. Você tem que refletir. Você tem que acalmar. Você tem que pensar. Porque, queridos, tem momento certo para se fazer as coisas. Tem gente que age de cabeça estourada e o que ele faz? Ele cria um problema de um problema que não era dele. As pessoas que falaram de você, elas que vão dar conta para Deus. Você não precisa se defender. Você tem um advogado. E ele chama Jesus de Nazaré. A Bíblia vai dizer que enquanto Saul usa a lança como instrumento para ferir, Davi usa a harpa como instrumento para curar. Porque cada um dá aquilo que tem. E quando você responde no mesmo nível da acusação, no mesmo nível das feridas, você está se mostrando igual às pessoas que estão te ferindo. E você é filho de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem a mente de Cristo. O Espírito Santo habita dentro de você. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores não é aqueles que evitam problema, ao contrário, eles são resolvedores de problema. Eles não evitam se reconciliar, eles não evitam ir pedir perdão, eles não evitam consertar quando eles erraram, eles não fazem isso. Pacificador quer dizer aquele que é ativo, aquele que vai para cima para se reconciliar, aquele que pede perdão primeiro, aquele que conserta o erro, aquele que vai para cima para dizer, olha, este problema não pode ficar assim, eu tenho que restabelecer a paz, porque o príncipe da paz mora no meu coração. Sabe por que você está na família que você está? Para ser um pacificador. Você é o agente de paz no meio da sua família. Você não pode ser, queridos, a pessoa que coloca fogo. Você tem que ser um bombeiro espiritual na sua casa. Você tem que ser o agente moderador. Você tem que trazer reconciliação e não jogar um filho contra o outro. Você tem que ser um agente reconciliador. Você não pode colocar crises dentro da sua casa, na sua família. Terceiro ponto. Davi não agarrou as lanças. Davi não revidou as lanças. E Davi não fabricou novas lanças. Cuidado para não criar novos tipos de lanças para atacar alguém. Porque é comum quando a gente recebe algo de alguma pessoa, você dizer a pessoa vai pagar, mas não vai pagar igual não, ela vai pagar direitinho o que ela fez comigo. Ela vai se virar, ela vai rastejar no meu pé, e eu não vou perdoar esta pessoa. Davi não fez novas lanças. Davi, ao contrário, porque ele nos ensina uma lição que nós não devemos procurar nos vingar, mas nós temos que colocar nas mãos de Deus a vingança de Deus. Quem se vinga quer justiça, mas ele não usa os meios justos. Só Deus é justo. A pessoa que quer se vingar, ela quer pagar o mal da maneira que ela quer, e nem que para isso ela use meios ilegais para atingir o seu objetivo. E quando nós agimos assim, o nosso coração, que era para ser dominado pelo amor, ele passa a ser dominado pelo ódio. Irmãos, uma pessoa que tem ódio, uma pessoa que odeia, ela não vai experimentar aquilo que Deus tem para a vida dela, porque Deus é o oposto do ódio.
A presença de Deus é amor, Deus é amor, a essência de Deus é amor, o fruto do Espírito é amor. Paulo disse: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz: não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, pague a ofensa com uma bênção. Estão te ofendendo, abençoa. Pastor, mas eu não suporto. Mas a Bíblia diz que quando Deus ele te chamou, ele prometeu te dar uma bênção. E por você ser abençoado é que você abençoa. A Bíblia diz que nós conhecemos uma árvore pelos frutos. E se a pessoa está atacando lança, eu não revido lança, porque o meu fruto não é de lança. O meu fruto é de harpa. Pode continuar atacando, que eu vou continuar louvando. E Deus vai continuar me defendendo. E a vitória vai ser minha, porque Deus vai me colocar onde Ele me prometeu. Aprenda a não fabricar novas lanças. A vingança é do Senhor. A luta é de Deus. Coloque na mão de Deus. Entrega na mão do Senhor. E por último, eu aprendo a desviar das lanças. Isso nos chama de maturidade. Quando você é maduro, espiritualmente falando, você evita o mal, queridos, de maneira muito simples, sendo espiritualmente forte. Quando você está na sua fé plena, quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a ter discernimento e entender quando o problema está se aproximando de você. Davi sabia que lá dentro daquele palácio, mais dia menos dia, a qualquer momento ele estaria sentado no trono. Deus sabe que Ele já preparou coisas extraordinárias para a sua vida. O problema é que você precisa entender isso. Mas para que isso chegue mais rápido ou demore mais, vai depender da nossa maturidade. Para que o milagre aconteça na nossa vida é necessário maturidade. Por que Saul não estava ali na frente de Davi? E Davi foi lá e revidou e matou ele no momento que ele teve a oportunidade. Davi foi perseguido por Saul por mais de 10 anos da sua vida. Por mais de 10 anos. 10 anos Saul pegou o seu exército e foi atrás de Davi, não conseguiu matar Davi. Deus precisava matar dentro do coração de Davi o Saul que lá existia. Irmãos, todo o processo que Deus permite nas nossas vidas, de dificuldade, de lutas, de problemas, saiba, Ele só permite para aperfeiçoar a nossa fé, para trazer em nós e moldar em nós o caráter de Jesus Cristo. Davi é um tipo de Cristo do Velho Testamento. Ele é o filho de Davi. Ele é o filho de Jessé. Davi, ele foi um rei segundo o coração de Deus. Não porque não tinha falhas, mas porque aprendeu, queridos, em todas as situações. Ele aprendeu a ter intimidade com Deus. Ele aprendeu a vencer sozinho. Ele aprendeu a ter intimidade, ele aprendeu a tocar o coração de Deus. Ele era um homem, queridos, que não se esqueciam do bem que haviam feito a ele. A Bíblia vai dizer que Davi se lembra de Mefibosete quando ele já está sentado no trono. E nós precisamos entender que todas as circunstâncias nos preparam para sentar no trono que Deus preparou para nós. Então não reclame das suas dificuldades, só não segure lanças. Não reclame dos seus problemas, só não revide, não estabeleça guerras. Seja resolvedor de problemas, seja um resolvedor. A sua família tem conflitos, seja você o apaziguador. Você sabe aonde a fofoca tem que morrer? No ouvido de um homem de Deus. Porque da nossa boca não vai sair nenhuma palavra que vai prejudicar a vida de ninguém. Você sabe por que tem fofoqueiro? Porque tem pessoas que dão ouvido.
Você sabe por que tem pessoas que amaldiçoam alguém e aquela maldição se cumpre? Porque está faltando homens e mulheres de Deus com a boca para abençoar, porque a Bíblia diz que Deus reverte maldição em bênção. Então nós precisamos aprender, como Davi, a entrar na escola do quebrantamento de Deus. Deixa Deus te moldar, porque na presença de Deus, mais dia ou menos dia, as promessas vão se cumprir. E queira você ou não, quando você está diante de um Deus todo-poderoso, ainda que tenha momentos de dificuldade, quando chegar a sua vitória, você não vai ser marcado por nenhum momento de tristeza, porque a vitória que Deus nos dá remove toda a tristeza do nosso coração. A Bíblia diz que Mesaque, Sadraque e Abednego saíram da fornalha e as suas vestes não tinham cheiro de cinza, não tinha cheiro de fogo, porque quando você passa pela prova, a única lembrança que você tem é que Deus esteve contigo em todos os momentos da sua vida. Sabe o que você vai olhar para trás e vai entender? Lá na frente, que valeu a pena. Porque o percurso é maior do que a conquista. Valeu a pena. Por quê? Porque a caminhada vale muito mais a pena do que a chegada. Quando você chega, você pensa assim, meu Deus, a medalha foi legal, mas quando você olha o percurso que você fez, você diz, agora eu me garanti um campeão. Sabe por quê? No percurso o vento era contrário, as pedras pelo caminho, pessoas te empurrando, as coisas foram complicando, mas você não desistiu. Irmãos, não desista daquilo que Deus tem para a sua vida, mas saiba que nada de Deus é fácil. Tudo que Deus prometeu para você vai ter um preço. Inimigos vão se levantar, e vão se levantar com armas, vão se levantar para a guerra, vão querer cravar você na parede, mas entenda, você não pode revidar, porque você não é igual ao seu inimigo. Você não é da mesma essência. O seu inimigo é da essência de baixo. Você é da essência de cima. Você é um pacificador. Você é chamado de filho de Deus. Você é aquele, queridos, que proporciona a diferença. Você resolve problema, não dá problema. Você é bênção, você não é maldição. Quando as pessoas olham para vocês, tem esperança. Por quê? Porque a sua fé renova a fé das pessoas que estão em volta de você. Se você não está contagiando para o bem, tem alguma coisa errada. Você precisa contagiar as pessoas. E só existia um propósito pelo qual Deus colocou Davi dentro daquele palácio. Não foi somente para testar Davi na sua paciência, mas foi para mostrar para Davi que vale a pena o palácio. Sabe, irmãos, a vitória vale a pena. Chega para uma mãe que teve um filho e passou por período de dor, se na hora que ela pegou a criança, ela lembrava da dor que ela estava sentindo. Não lembrava. Sabe por quê? Porque a sua vitória é maior do que a sua dor. A sua vitória sempre vai superar a sua dor. Aquilo que Deus vai colocar na sua mão vai te esquecer das tristezas e das dores que você passou. E vale a pena, irmãos. José disse isso quando ele estava lá dentro do palácio. Não foi fácil, dos 17 aos 30 anos, ficar longe da casa dos seus pais, sofrer na mão dos inimigos, mas tudo tinha um propósito. Ele disse, Deus me trouxe à frente para que eu pudesse preservar a vida de vocês. Talvez o que você esteja passando seja para preservar a vida espiritual de muitas pessoas que pensaram em parar, que pensaram em desistir, que não tem mais força para orar, mas quando olham para vocês, na luta que vocês estão enfrentando, elas dizem, meu Deus, por que eles não desistem? Por que eles não praguejam?
Por que que eles não amaldiçoam? Por que que eles não falam em desistir? Por que que eles continuam firmes nas perseguições, nas lutas, nas calúnias? Por que que eles não revidam? Por que que eles não fazem aquilo que todo mundo faz? Por que que eles não se vingam? Porque nós temos um Deus na nossa vida que vela por nós e é fiel para cumprir as suas promessas. Que hoje você possa abrir o seu coração e entregar para Deus aquilo que está dentro da sua alma. Se você agarrou lanças e está segurando essas lanças, solte elas hoje, porque elas feriram você. As suas feridas só são curadas quando você toma uma decisão. Quando você toma uma decisão, deixa Jesus colocar o remédio no seu coração. Deixa Jesus curar você, para que você possa ser pleno e esteja preparado para se assentar no lugar aonde Deus vai te colocar, em nome de Jesus. Marcelo vai estar louvando, prepare o seu coração, porque em nome de Jesus nós vamos encerrar. Mas não esqueça, nenhuma luta, nenhuma prova, nenhuma dor vai ser maior do que a vitória que Deus tem para a sua vida. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, Senhor. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. Em teus braços é o meu Pai, descanso. eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Venha nos visitar mais uma vez, Pai. Venha fazer morada nas nossas vidas. Senhor, o Senhor conhece cada pessoa que está assistindo agora, Senhor, e precisa de um toque. Senhor, visita as nossas cidades. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que tem, Senhor, machucado as nossas vidas. Que pessoas, Pai, possam soltar as suas lanças. Que venham, Santo Deus, aprender, Santo Deus, que tudo é uma preparação, Senhor, para que possamos viver o melhor do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Pai, por todos os dizimistas, todos os ofertantes, que estão, Senhor, neste momento, Santo Deus, consagrando os seus dízimos, que vão trazer, Santo Deus, aqui em casa. Eu peço, venha estar abençoando a vida deles, Pai. Não deixa faltar o pão de cada dia. Age com misericórdia e vitória, em nome de Jesus. Amém.
Faz assim com as suas mãos e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre nós reunidos aqui, hoje e para todos sempre. Deus abençoe no nome de Jesus.